Atos 25, versículo 1. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias, de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizeste vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acuse-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que o trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que eles me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia, a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A ele respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição, de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e os varões principais da cidade. Sendo trazido Paulo por mandado de Festo, e Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e a não notificar contra ele as acusações.
Podemos ver que, passados 2 anos, trocou o líder aqui político, Festo, e os judeus não esqueceram as acusações contra Paulo. A gente lembra que eles tinham jurado, né, que os 40 aqueles judeus tinham jurado, feito um juramento de não comer até que Paulo tivesse morto. Então eles não esqueceram o ódio contra Paulo, contra o que Paulo falava. Então, assumindo o Festo, eles foram a Festo ali, no versículo 2, e o sumo sacerdote e os principais judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém. Então eles estavam com o mesmo intuito, trazer Paulo para Jerusalém, não para fazer justiça ou julgar, eles queriam assassinar. No final do versículo 3 ali fica bem claro, armando ciladas para o matarem no caminho. Então eles queriam uma oportunidade, porque Paulo estava preso em Cesareia. Essa cidade de Cesareia, ela levava o nome de César, né? Então ela foi feita em homenagem ao imperador romano, e essa cidade era protegida por soldados. Então lá os judeus não poderiam concluir, né, a promessa que eles tinham feito. Então eles estavam insistindo para que Paulo voltasse para Jerusalém. E eles vão a Festo, logo que Festo assume, que pelo jeito, pedindo favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém. E Festo responde, Festo não conhecia ainda o caso, no versículo 4, mas Festo respondendo que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partira para lá. Os que, pois, disse dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Então, Paulo vai passar por uma acusação de novo. Versículo 7, chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Então as acusações dos judeus eram sem provas. Paulo ainda se defende aqui no versículo 8, mas ele em sua defesa disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Então Festo, igualmente como Félix, era político, queria agradar os judeus, um povo difícil de lidar. A gente sabe que depois, com uma rebelião em Jerusalém contra Roma, Jerusalém foi destruída, então eles eram muito instáveis em relação a estarem sob o jugo de Roma. Então esses líderes políticos aqui tentavam sempre estar agradando o povo em relação à religião, em relação à vontade deles. Então Festo aqui, da mesma maneira que Félix, quer agradar os judeus, e sugere, né, que Paulo volte para ser julgado em Jerusalém. Versículo 10, Paulo sabia, né, o que estava esperando ele lá. O episódio com o sobrinho, ele já sabia que os judeus tinham jurado. Paulo já tinha sido participante daquela seita dos fariseus. Paulo sabia, né, do ódio deles contra os cristãos. Então Paulo sabia que se voltasse para Jerusalém não ia ter escape. E Paulo é levado aqui a apelar para César. Mas a gente pode pensar também que o Senhor já tinha dito que Paulo ia para Roma. O Senhor fala lá que convém que tu testifique de mim em Roma também. Paulo estava seguro que não ia voltar para Jerusalém. Ou se voltasse, Deus ia prover a segurança dele. Versículo 12, Festo vai permitir. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. A gente vê também aqui provisão de Deus, guardando Paulo. Festo, como autoridade, poderia ter mandado Paulo para Jerusalém, para agradar os judeus. Deus não permite, a gente vê aqui Deus guardando Paulo. O rei Agripa, que chega no versículo 13, ele era judeu. O rei Agripa era uma família parecida com a de Herodes, que eles eram colocados no poder por Roma que apoiava eles politicamente e militarmente. Não era escolhido pelo povo judeu. E Agripa, como ele era judeu, ele conhecia, teoricamente, ele deveria conhecer, né, o Velho Testamento, os profetas, a lei. E quando ele vem a Cesareia, Festo faz questão que ele ouça Paulo, para ter o que escrever, como nós podemos ler lá no versículo 26. Dele, porém, não tem coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de ter rogado tenha alguma coisa que escrever. Então,
Festo faz questão que ele escute Paulo. A gente vê os propósitos de Deus se cumprindo também. Paulo ia dar testemunho diante dos reis. Lá no capítulo Atos 9, Deus fala para Ananias. Atos 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, a gente vê aqui o cumprimento, né, dos propósitos de Deus. Paulo vai ter essa porta aberta para falar perante o rei Agripa. Nós sabemos que Paulo vai chegar a Roma também, vai ter oportunidade de dar testemunho lá em Roma, perante a autoridade romana máxima, né, César. Mas agora a Agripa vai ter a oportunidade de ouvir Paulo também. A gente vê também aqui o escritor do livro de Atos trazendo os bastidores do que está acontecendo, não só com o apóstolo Paulo, mas por trás, né, os líderes ali, as conversas deles. Por exemplo, ali no versículo 18, a conversa de Festo com Agripa. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Então, Festo tinha algumas suspeitas, mas Paulo não foi acusado disso. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da superstição de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirma viver. Então a gente pode ver aqui já o resultado, né, de todas as vezes que Paulo foi chamado para dar testemunho. A gente não pode dizer que Festo creu, mas Festo ouviu, ele ouviu a pregação de Paulo, ele lembra disso e comenta com Agripa, um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava viver. E ele fala em superstição. Ele era um romano, Festo. Então, a lei, as tradições judaicas, as cerimônias, para ele era superstição. Ele não tinha como Agripa, né? Não teve uma infância aprendendo sobre Deus, quem é Deus. Então, para ele, tudo era superstição. E o resultado, né, no coração de Festo foi a perplexidade, versículo 20. Estando eu perplexo acerca da inquirição dessa causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Ele não creu, ele ficou perplexo, talvez curioso. Quando o Senhor Jesus foi preso, Herodes estava ansioso em ver o Senhor para ver algum sinal. Pode ter sido curiosidade, despertado curiosidade, perplexidade. Essa palavra a gente pode ver no Strong. Estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, estar em dúvida, não saber que caminho tomar. Então ele ficou confuso. Como julgar, né, o caso de Paulo, não vendo nada para acusar, como fala no versículo 19, 18. Nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. E uma história para alguém que é incrédulo, ressurreição, Salvador, pecados, né? Então, para alguém que não vivia no contexto que nem o judeu vivia, conhecendo Deus, então para ele era tudo superstição. Ficou confuso. Então a gente pode ver que ele estava esperando realmente uma ajuda do rei Agripa, como resolver essa questão de Paulo. Agripa vai ser despertado também, no versículo 22. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. O Senhor, tocando o coração de Agripa, né? Não para lhe crer, mas para ouvir, pelo menos. Para se cumprir, né, os propósitos de Deus, como lemos lá em Atos 9, vão se cumprir. Independente do homem, independente dos judeus fazer oposição, vão se cumprir os propósitos de Deus. Um detalhe também, porque Paulo não era acusado pelos romanos, é que já foi comentado na reunião passada que Paulo ele não guardava a lei como guardavam os judeus, no sentido de que aquilo ali fosse para ele um ritualismo ou algo assim. Ele não tinha como ser acusado moralmente falando em relação à lei. Ao mesmo tempo que a pregação dele falava de Cristo, ele não usava de ferramentas que afrontassem a lei dos judeus. Moralmente ele não tinha como ser acusado, então moralmente não tinha nem como ser acusado, então julgado pelos judeus muito menos. Então a defesa dele diante dos romanos lá era que justamente ele não tinha alguma acusação na lei deles lá. Então ele pede julgamento aqui pelos romanos, porque lá eles na verdade
sentiram-se ofendidos, muitas vezes, provavelmente, em relação ao que ele pregava. Mas ele moralmente não tinha acusação alguma, tanto que eles não conseguiam provar. É citado ali que, tendo prova alguma contra ele, as acusações eram feitas sem uma base, sem um fundamento. Assim como Cristo também foi julgado naquele dia. Não havia uma base para julgamento da morte de Cristo. Simplesmente eles pediram sua morte em lugar de Barrabás, mas não tinham uma base por que acusar Cristo. Eles acusavam que ele estava dizendo que era o Messias, de fato era, mas eles não tinham uma base de acusação e nem tampouco crucificação seria uma pena da lei dos judeus. Então, aqui, mais uma vez, os judeus vão contra a lei em relação às acusações sendo infundadas, vamos dizer assim, né? Então, por isso que gera essa perplexidade da parte dos romanos, porque não haviam fundamentos para acusá-lo. E com certeza, como o judaísmo na época era uma coisa muito forte, por mais que fossem romanos, eles alguma coisa conheciam da lei dos judeus e sabiam, até porque eles tomaram as cidades e inquiriram essas bases romanas, né? Então, aqui essa perplexidade é justamente por isso. Ele não tinha acusação para os judeus, porque ele não via essa acusação da parte deles, não tinha fundamento na lei dos judeus lá, e também perante eles ali não tinha nenhuma acusação que se fundamentasse. Então gera aquela estranheza de acusar e mandar matar um homem sem ter uma forte causa, vamos dizer assim, algo que justificasse aquele ato, que para os romanos seria algo que não deveria acontecer, né? Então a gente vê que há um peso da parte do Senhor em relação a guardar Paulo, de trazer ele para esse lugar, para que ele fosse julgado lá em outro lugar e não em Jerusalém. Vemos a parte do Senhor também guardando ele, que dando oportunidade, poderia como autoridade fazer como César: eu lavo as minhas mãos, entrega Paulo para os judeus lá, que se virem, né? Mas não, o Senhor permite com que ele seja questionado em relação a onde ele queria ser julgado. Ele apela para César, e aí a gente vê até aqui, até esse pedaço, ele sendo tratado dessa maneira, com uma perplexidade. Saberemos se estão fazendo uma coisa certa ou não, se tiver a mão do Senhor guardando Paulo ainda aí, para que ele justamente venha cumprir aquilo, testificar do Senhor, como ele havia falado na aparição lá. Até porque Paulo sabia que pela lei ele não seria justificado. Então ele não tinha a lei como algo que justificasse. Ele apenas moralmente não tinha nenhuma acusação. Ele sabia que a justificação era pela graça agora, justamente o caráter da pregação dele. Mais um ponto é que hoje também, de certa forma, nós não estamos sem lei. Nós temos uma lei, que é Cristo, não com o peso que tinha a lei antigamente, de toda ação ter uma reação, né? Vamos dizer assim, como diz a ciência, mas que antigamente você fazia e algo acontecia em função da lei. Hoje nós sabemos da longanimidade do Senhor, que não justifica, né, fazermos algo contra Ele, contra Sua vontade, mas nós temos a lei que é Cristo, que na nossa nova criatura nos impede de pecar. Mas hoje nós temos a diretriz do Senhor, e por graça temos as Escrituras para nos basear de como proceder no caminho cristão. Não seria algo com passo a passo, né, mas seria o nosso limite, vamos dizer assim. O Senhor é o limite para nós hoje, é a nossa lei. A gente percebe que Paulo aqui está em exercício também. A gente pode pensar 2 anos preso, sem poder estar viajando, visitando as assembleias, né? A gente pode pensar na preocupação que ele deve ter ficado, não poder estar exercitando, né, o seu ministério. Exercitando no sentido já de final de carreira, como dando já testemunho para os reis, mas um exercício preso, ele e o Senhor, sem atividade, mas perto do Senhor. Como a gente sabe que o Senhor está sempre perto de nós. Apesar de esses 2 anos ter passado, o ódio e a vontade de matar Paulo não tinha passado, Paulo, ele entendia isso. Por que ele entendia isso? Porque um dia ele já foi perseguidor. O discurso dele vai ser no capítulo 26, não querendo adiantar, mas só um pensamento no versículo 9 e 10, capítulo 26, quando ele vai se defender perante Agripa. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém.
E havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo, de uma certa forma, entendia esse ódio que os judeus sentiam, essa sede de ir contra o que Deus está fazendo. Porque Paulo passou por isso. Paulo já esteve naquela posição ali que eles estavam. É muito claro aqui nesses 2 versículos o que também fiz em Jerusalém. Muitos atos, o que também fiz. Então, passados muitos anos, Paulo está diante de judeus que estavam com o mesmo pensamento que ele já teve. Então, nós vemos 2 pontos aqui. O exercício de Paulo, conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Ele escreve nas suas cartas, né, que ele refutava tudo como perca para ganhar a Cristo. E a gente vê também o amor de Deus, que pode alcançar mesmo assassinos. Como Paulo foi alcançado, literalmente foi derrubado do cavalo, né, em Atos 9, há um tempo atrás. Era um assassino, ele dava o aval dele aqui no versículo 10. Eu dava meu voto contra eles. Deus se revela, né, misericordioso, bondoso. Quando Paulo escreve que ele era o maior dos pecadores, Paulo estava escrevendo a verdade, porque ele explica lá, que eu persegui a igreja de Deus. E a gente vê o amor de Deus indo contra a maldade do homem, contra essa raiva, essa coisa que o homem tem de sempre fugir de Deus, negar a Deus. Apesar de passar todos esses anos desde a conversão de Paulo, Deus ainda estava, como Pedro escreve, paciente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o versículo 9 é o que eu pensei. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmico para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se. Paulo já esteve do lado dos perseguidores, agora Paulo está do outro lado, né, como réu, como acusado. Então, um exercício dos dois lados. Paulo sendo exercitado com o Senhor e Deus esperando, não a conversão agora completa de Israel, a gente sabe que não vai acontecer agora. Paulo também entendeu isso, mas a gente vê ali no versículo 24: E Festo disse, Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que vivas. Com a presença do rei Agripa, tinha muita gente presente. Agripa e todos os varões que estáis presentes. No versículo 23, fala que Agripa e Berenice com muito aparato. Pode ser traduzido como pompa também. Então a chegada de um rei em Cesareia era um evento. Então era uma porta aberta para muitas pessoas estarem presentes. Fala lá, ó, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Então a gente vê o amor de Deus ainda criando circunstâncias para que não só os pobres, ou por onde Paulo andou, como o Senhor Jesus andava entre as prostitutas, os rejeitados, mas aqui agora os membros da sociedade, a gente pode botar entre aspas, né, elite, tribunos e varões principais da cidade,
gentios, né? Porque era Cesareia, era habitada por maior parte de romanos, né? Judeus também presentes ali para acusar. Deus abrindo mais uma porta para o evangelho ser pregado, para o amor de Deus ser anunciado. Deus em paciência. Aqui a gente vê a paciência de Deus. O judeu querendo matar e Deus querendo salvar. É o contraste entre a religião, o que o homem faz e o que Deus faz. Deus sempre em amor. Passado 2000 anos, nós aqui ainda estamos aí, 2018, e Deus ainda aguardando para executar juízo, aguardando, como nós lemos lá em Pedro 3, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmico para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, desde o início da dispensação, apesar da rejeição dos judeus, aqueles judeus ali que estiveram acusando Paulo, apesar de eles estar querendo matar, se eles ouvissem o evangelho e crescem, se arrependessem, eles iam ser recebidos por Deus, aceitos como Paulo foi. A gente vê Deus, né, em amor, dando mais uma oportunidade. Apesar de Deus já ter colocado os judeus de lado, eles vão ter mais uma oportunidade, a gente pode dizer assim, eles por ódio, né, em fazer afronta a Deus, mas Deus não vai julgar nesse momento aqui. Deus vai dar uma oportunidade para eles ouvir o evangelho, e os romanos também, né? Festo, Agripa e todos esses que estão lá para contemplar a presença do rei, né, em Cesareia, Agripa. A forma de Deus agir é interessante, que Deus sempre nos constrange pelos nossos erros. Nós vamos ser levados à presença de Deus, que é luz. O Senhor Jesus disse que ele era a luz do mundo. Fica muito claro a nossa maldade e a bondade de Deus. Apesar da perseguição, Deus vai usar isso a favor dele. Filipenses 1, versículo 12, Paulo falando aqui: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então a gente vê, né, a mão de Deus nas coisas. Deus fazendo a obra, independente da oposição, independente dos instrumentos. Paulo foi um instrumento na mão de Deus, usado para os fins que Deus se apraz, né, de usar, como usou Paulo. Mas a prisão dele não vai agora limitar o Evangelho ou a continuação dessa obra. Deus vai encorajar os outros irmãos, como fala no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar mais confiadamente, sem temor. Então a gente vê o Senhor animando os irmãos, os outros irmãos, os que tinham crido também. Apesar de Paulo estar preso, eles vão ser encorajados a seguir, a falar, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A gente pode pensar sem temor por quê? Porque apesar de toda a circunstância ser contra Paulo, os judeus não conseguiam matar. Então os irmãos puderam ver e perceber que Deus estava guardando. Apesar de estar numa situação que é desfavorável, está preso, mas Deus está guardando. Então Deus sempre usa o mal para os seus propósitos. A gente vê isso em todas as dispensações, desde a queda de Adão. Apesar da desobediência de Adão, Deus pôde ser misericordioso com Adão, ter feito provisão, vestimenta para ele. Tem várias situações na palavra de Deus que a gente vê, apesar da desobediência, vai ter um exercício, Deus vai poder se demonstrar, né, em amor em cada circunstância da nossa vida. E é o que nós podemos observar isso ali na prisão de Paulo, na rejeição dos judeus. Hoje também a rejeição do Evangelho. Tem um versículo que fala que Deus vai ser glorificado tanto nos que são salvos,
como nos que se perdem. Então Deus vai ser glorificado em todas as coisas. Cristo vai ter primazia de todas as coisas. Com certeza Deus está salvando hoje, como sempre salvou, todo esse tempo, 2000 anos. Nenhuma dispensação durou tanto tempo. Misericórdia de Deus, longanimidade, como lemos lá em Pedro. Deus está esperando que o homem se volte. E a nossa oposição, a nossa maldade, na presença de Deus, demonstra a nossa escuridão e a luz que só Deus, possuidor, né, de luz, só revela quanto nós somos maus, e a bondade de Deus só cresce e aumenta. Um último comentário do último versículo. Festo tinha ouvido, né, de Paulo, nós estudamos no capítulo passado, sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro. Ele ficou perplexo, apesar de nós ler ali no versículo 20, não teve o efeito, aparentemente, nessa ocasião, não teve o efeito que Deus deseja, o Evangelho. No versículo 27 fica claro as intenções dele. Ele estava muito mais preocupado do que César ia pensar quando recebesse Paulo sem uma carta, do que Deus estaria pensando, né, dele em relação ao pecado, em relação ao juízo. Porque o versículo 27 fala: porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então, Festo estava mais preocupado do que César ia pensar. Como Pedro falou no início de Atos, né, o próprio Senhor Jesus fala isso nos Evangelhos, né? Mateus 10, 28. Pensando em Festo, né, estava preocupado que ia escrever para César. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, estamos livres do juízo, aguardando o Senhor vir nos buscar, novos céus, nova terra. Em vez de julgamento, teremos, né, preparado para nós uma festa, as bodas do Cordeiro. Então, alegra nosso coração saber disso, que mesmo que a gente morra aqui, nós temos as nossas promessas que o Senhor nos fez. E o máximo que o homem pode fazer, como fala esse versículo aqui, é matar o corpo. Mas a alma é eterna, estaremos ressuscitados com o nosso Senhor Jesus para sempre, em sua presença durante toda a eternidade.